Olá, 600, bom dia! Bacana, mais uma vez, nós estamos aqui, você daí, eu aqui, na tela, como eu tenho falado já há algumas semanas, para que possamos continuar interagindo nas nossas aulas, nos nossos exercícios, trocando ideia, para que a gente continue aí desenvolvendo enquanto a gente não volta ao nosso contato no colégio. E eu quero começar hoje, vamos continuar falando de ética agora sobre o tema ética, trazendo a memória. Mas antes eu quero falar para você sobre a nossa avaliação. Então, como será a nossa avaliação? A nossa avaliação se dará através dos exercícios que vocês já fizeram e que ainda estão fazendo. Lembrando, você sabe disso, que os exercícios que nós passamos para vocês, nós não limitamos um tempo, nós deixamos aberto para que todos possam ter oportunidade em fazer o exercício ou os exercícios. Então é importante nesse momento você dar uma olhada aí de novo no exercício, principalmente você que não fez. É importante você voltar, rever as aulas, fazer exercício, porque, como eu disse, a avaliação do bimestre será com base em todo o material, ou seja, nas questões que nós passamos em relação às aulas dadas. Então é legal você ficar atento. Vale a presença também, claro que eu já falei isso para vocês, e valerá também a nota. Tendo dito isso, vamos voltar ou vamos continuar falando sobre ética. Bom, quando nós pensamos em ética, e eu quero mais uma vez dar a definição para você, até para você se situar, possa ser que você, diante de tantas matérias, de tanta coisa, de outras atividades que você naturalmente tem desenvolvido, eu quero relembrar aí, então, a definição de ética. Ética é nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais, tudo que tem a ver com o moral. A palavra vem do grego e significa aquilo que pertence ao caráter, como o ser humano se comporta no dia a dia. Então, todo o nosso dia a dia, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos e nosso comportamento vai ser direcionado como assuntos morais, qualidade daquilo que é moral, aquilo que pertence ao caráter, o nosso comportamento no dia a dia. Falamos sobre isso e, tendo aí já dado mais uma vez o conceito de ética, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é bom? Por que essa pergunta? Porque nós temos as nossas convicções, claro, naturalmente. Nós temos os nossos ensinamentos que vai formando o nosso caráter, já falei isso para vocês, os nossos princípios, moral, firmando a cada dia, caráter, isso é muito legal. Mas, às vezes, diante de tudo isso, a gente precisa ter cuidado, porque não é só aprender conceito. Quando nós aprendemos um conceito, é muito bacana, mas não basta aprender, é preciso exercitar, é preciso praticar. E quando é que nós vamos precisar, você e eu, nós iremos precisar aplicar? Quando aparecer a oportunidade. Porque ter coisas nós até temos. Agora, às vezes, nós não sabemos como aplicar, ou mesmo sabendo, nós não queremos aplicar. Porque é uma questão de princípio. O caráter, a moral, a ética, ela vai aparecer ou vai se desenvolver, a nossa mente vai trazer esse conceito para nós, e o nosso cérebro é muito bom, quando nós passarmos por algumas situações aonde irão exigir isso. Por exemplo, e eu já falei isso para vocês, quando porventura nós recebemos um troco a mais, quando às vezes nós podemos levar vantagem numa situação e até que aparentemente ninguém saberá, mas a gente sabe que essa vantagem não é direito e a gente vai até levar, mas a gente sabe que não é bacana.
Enfim, quando alguém oferece alguma coisa pra gente aparentemente boa e que ninguém sabe, aparentemente ninguém sabe, a gente também pode achar bacana, mas é aí que entra, né, tudo isso que nós temos trabalhado de alguns dias, algumas semanas de aula, ou seja, nosso caráter, a nossa ética, como anda a nossa moral. Porque às vezes, e naturalmente, infelizmente, na verdade, alguns exemplos em nossa sociedade, e não são poucos exemplos, e não são de pessoas desconhecidas, mas algumas situações que nos deixam até, digamos assim, envergonhados por percebermos que as pessoas têm a oportunidade de fazer o bem, de atuar de maneira, digamos assim, decentemente atuando, mas acabam por tirar vantagem de algumas situações que aparentemente, né, pode parecer bacana, mas que fere a ética. Porque às vezes para isso só um leva vantagem. E nós já aprendemos que a ética ela vai contra todos esses ideais de se levar vantagem em não considerar que outros podem ser prejudicados. Por isso que diz, a ética fere os ideais egoístas. Quando nós temos aquela propensão, aquela vontade de só pensar em nós, em nós, em nós, esquecemos do outro, a ética nos orienta a ir na contramão disso. Então, quem é bom? E às vezes nós esquecemos disso e nós achamos muito bom, muito bons. E mesmo se nós cumpríssemos tudo isso, nós ainda não seríamos tão bons assim, porque nós somos falhos. Em algum momento nós podemos cometer erro. Quando alguém perguntou a Jesus assim, Mestre, Senhor, e aí teceu Jesus de elogio, o Senhor fala a verdade, o Senhor é bom, tal. E claro que Jesus só falou a verdade, mas quando jogam a responsabilidade, assim, Mestre, o Senhor é bom, Jesus vai dizer o seguinte, só tem alguém que é bom, só um, o meu Pai que está nos céus. Ou seja, mesmo Jesus sendo quem era e quem é, ou seja, o próprio Deus, enquanto viveu aqui na terra, ele transfere essa bondade para Deus. E o que nós precisamos aprender com isso? Com essa palavra. Isso quer dizer que você e eu, nós precisamos nos mirar nesse exemplo de Jesus, porque quando a gente pega essa palavra de Jesus e entende que Deus é bom, isso nos leva também na contramão de percebermos que nós, por melhor que nós possamos agir, isso não nos torna tão bom como às vezes nós possamos achar. E isso não é ruim. Por quê? Porque se a gente imagine uma escada, bom, coloca aí uma escada de 20 degraus, por exemplo, 15 degraus. Quando você chega no último degrau da escada, você tem mais para onde ir? Não, você chegou no último, é dali só para baixo. Percebeu? Então, por isso que nunca é bom a gente chegar ao grau, mas nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Não. Se as pessoas nos elogiam, uma coisa, elas veem em nós algo diferente que às vezes nem nós mesmos vemos. Isso é bacana. Porque quando o elogio vem de outro, é sinal que ele teve uma percepção já de algumas coisas que nós não fizemos hoje, mas nós já vínhamos fazendo, você já vinha fazendo ao longo de um tempo. E aí a pessoa já te observou, já viu, já olhou como você se comporta, já viu a sua atitude. E aí quando ele chega a elogiar o conjunto da obra, como nós falamos, o seu comportamento no geral, isso quer dizer que você será elogiado e quando for você deve agradecer. Vamos pensar aqui no colégio. Eu disse isso para uma turma e vou repetir para vocês. Por exemplo, a gente tem no colégio, né? O colégio tem o quê? 4 bimestres. Você precisa passar pelos 4 bimestres. Bom, todo bimestre
após as avaliações, após o conselho de classe, enfim, pegando as suas notas, tudo aquilo que envolve a sua vida no colégio. Então, alguns alunos se destacam como aluno estrela. Por quê? Porque você, dentro desse bimestre, você se destacou em tudo. Não foi só nas notas. Você se destacou no conjunto da obra. E aí você é elogiado. Como você é elogiado? E aparece para todo mundo a sua foto colada no mural e escrito lá, aluno estrela. Isso é show, isso é bacana demais. Porque você se esforçou, você agiu de maneira, né, nesse bimestre corretamente diante de todas as situações, porque conta a disciplina, atividades feitas em sala, atividades que são passadas na apostila para casa, comportamento em sala e as suas atitudes para com os colegas, tudo isso conta. Então, quando você consegue se destacar, pô, que coisa bacana. Isso é sinal que você mereceu. Você naquele período se destacou. Então, isso é show. Agora, quando é diferente, a gente tenta provar, mostrar para o outro que nós somos bons, tem alguma coisa errada. Então, é preciso nós termos consciência de que Deus é bom e nós nos esforçamos e devemos nos esforçar para que possamos viver, você, eu, todos nós, de uma maneira onde nós não seremos reprovados por Deus. Por isso que eu falei, que eu fiz a pergunta, quem é bom? Bom é Deus. E aí nós podemos pegar essa palavra e pensar assim, eu preciso me esforçar para naquilo que depender de mim eu buscar fazer o bem para as pessoas. Porque é assim que funciona. E isso é ético. Esse é um comportamento ético, porque você se autodisciplina. A ética tem a ver o quê? Com autodisciplina. Uma pessoa disciplinada, e naturalmente você sabe, é totalmente diferente de uma pessoa indisciplinada. O que é uma pessoa disciplinada? É a pessoa que ela cumpre os regulamentos, dentro daquilo que ele é direcionado, se esforça para cumprir. E interessante, às vezes, a pessoa que é disciplinada, ela nem consegue cumprir tudo. Pode ser que uma vez ou outra ela não consiga, mas passa pelo crivo também de tentar. Porque existem coisas que fogem ao nosso controle. Porque às vezes a pessoa tenta, realmente tentou, fez o esforço que podia, mas algumas coisas ficaram para trás. E quem vai estar avaliando, quem vai estar vendo, há de perceber que não foi proposital. Porque sabe que aquela pessoa é disciplinada, que ela se esforçou e que de alguma maneira ela não conseguiu. Diferentemente daquele que é indisciplinado, porque o indisciplinado ele não se preocupa em cumprir. Porque a indisciplina, da mesma forma que a disciplina alcança todas as áreas, porque quem é disciplinado, tudo aquilo que chega às mãos, ele vai tentando fazer da melhor maneira que ele pode. Ele sempre vai tentar resolver, como eu disse mesmo que não consiga. Ele vai se esforçar para isso. Em contrapartida, o indisciplinado é uma pessoa até sem vontade própria. Ele leva a vida, ele leva as coisas, a atividade, as responsabilidades que são passadas para ele, simplesmente não há preocupação. E algumas vezes pessoas assim deixa para fazer, tipo, tem que entregar, vamos falar de trabalho aqui de repente, citar um exemplo. Tem que entregar um trabalho até tal dia. Um dia antes é que ele vai querer pegar tudo para fazer e geralmente não fica legal. Ou dia de prova, semana de prova, vocês são avisados, né? Com antecedência quando as provas irão acontecer na semana, os dias, os horários, vocês têm tudo nas mãos. Mas às vezes nós nos deparamos com alunos assim, eu não estudei. Não estou ligando mesmo. Já aconteceu? Pode ser que tenha acontecido. Tomara que não tenha acontecido com você. Mas a verdade é que a indisciplina
Porque a gente pensa em disciplina, a gente pensa assim, o cara é rebelde, a menina é rebelde, o menino é rebelde, quer levar a vida respondendo, fazendo malcriação. A disciplina, claro que isso é indisciplina, mas indisciplina também é não cumprir com as obrigações. Imagina você, crescido, um profissional, um gerente de loja, mas responsável por uma turma, né, de funcionários, e você chega sempre atrasado, sai sempre antes. Quando alguém procura você para conversar, você nunca está à disposição. Quando você às vezes tem que assinar alguns documentos importantes, você não assina no dia, deixa para depois e tem que refazer o documento. Vamos pensar nisso? Pois é, claro, eu estou no 6º ano. Você não vai ficar no 6º ano a vida toda. Eu já estou citando exemplos, né, que vai acontecer com você, né, quando você crescer, que fizer uma faculdade, tiver um emprego, você pode ser um gerente e ter assim, porque quando nós temos mais responsabilidade, mais nós somos cobrados. E quando você tiver uma função, de gerente ou até de dono de uma empresa, você terá o quê? Mais responsabilidade. E a disciplina precisa fazer parte do seu dia a dia. Senão você não terá compromisso. E um outro detalhe, no carro de empresas, se você for dono, empresas fecham por má administração. Mas suponhamos que você não seja dono, não seja um gerente, você seja um funcionário, mas de uma grande empresa. E você tem um salário muito bom e você tem um gerente. E aí hoje você chega atrasado. Na outra semana você chega atrasado mais um dia. Na semana vai chegar um momento que o seu patrão vai conversar com você, o seu gerente vai conversar com você para saber o que está acontecendo. E é perigoso porque ele já observou, quando ele chega a chamar alguém, gerente, é porque alguma coisa está acontecendo. E ele tem anotado, olha, dia tal, na semana tal, dia tal, na semana tal, dia tal, na semana tal, você chegou esses dias atrasado, tal, tal. Está acontecendo alguma coisa? Primeiro ele vai te ouvir. E geralmente quando nós somos indisciplinados, a gente não tem argumento. A gente vai fazer o quê? A gente vai mentir? Se mentir é mais um problema. Caráter. A falta de caráter. Percebeu? Então a situação de ética, ela tem a ver com isso, porque quando eu não cumpro a minha função, eu estou faltando com a minha obrigação. Eu como professor, então dou aula para vocês quarta-feira, tal horário. Bom, imagina vocês, chegam no colégio, 7h30, vão para a aula, e quando chega no meu tempo, cadê o professor? Eu não liguei para o colégio, eu não avisei. Claro que tem situações que são emergenciais. Pode ser que aconteça no dia e no momento não dá para ligar, você só vai poder ligar depois, avisar depois. Pode ser? Pode ser. Mas isso não é sempre. No geral, geralmente dá para a gente avisar com antecedência. Amanhã eu tenho um médico, amanhã eu vou ter um compromisso e tal. Por quê? Porque eu avisando, o colégio vai se organizar para que você não fique sem aula. Para que tenha alguém, para que... até porque o seu tempo é precioso. Aí simplesmente eu não apareço, não justifico, você não sabe que eu não vi, talvez até a coordenação, né? Se eu não der aula no primeiro tempo, não percebe, porque às vezes não é o meu caso. Mas se eu entrasse tipo assim, no segundo tempo, então eu chegaria mais tarde. E aí chegando mais tarde eu não vou nesse dia. Aí quando você entra em sala, passa 1 minuto, 2, 3, 4, 5, cadê o professor? E aí é que a coordenação, eu não me apresentei na coordenação, não liguei, não falei nada, todo mundo achando que eu tô ali, eu não falei nada, então eu tô. E aí vai descobrir que depois de 5, 10 minutos que você está em sala sozinho, sentem falta que eu não estou no colégio. Não é complicado? Sem motivo aparente. Isso tem a ver com disciplina.
Isso tem a ver com compromisso. Isso tem a ver com um comportamento. Se não for por motivos urgentes que não dê para avisar, caso falte e ou vá faltar, é preciso ser avisado com antecedência. E isso é muito sério, porque não envolve somente uma parte, envolve várias situações. Continuando aqui no raciocínio do professor e colégio, quando alguém falta sem avisar, sem motivos, né, causa um transtorno muito grande em tudo, porque tem que mexer em tudo. Talvez em horário de professor, pedir ele para ficar mais um pouco, enfim, você ficar no pátio, alguém tem que te olhar. É uma série de situações. Por isso é importante, quando a gente pensa em ética, a gente pensar no outro. Porque tudo que a gente faz está relacionado ao outro. Por isso é preciso trazer a memória, ou melhor, nem trazer a memória, manter na memória, trazer mesmo, deixar lá armazenado sempre essas situações éticas. Para que a gente pense antes, para que a gente reflita antes, para que a gente perceba que um comportamento desajustado leva a consequências complicadas. Mas tem outras situações, por exemplo, você está no 6º ano. Imagina você estuda, chega às 7h30, sai 11 horas, meio-dia, 1h, enfim. Aí o professor passou lá, exercício para casa. E aí você simplesmente, suponhamos que o seu pai, sua mãe pergunte, não olhe seu caderno, confie em você. Olha, tem exercício? Não, não tem não, tá tranquilo, o professor hoje não passou nada. E aí depois você chega no colégio no dia seguinte, ou na aula do professor, ele vai te cobrar e você falou que esqueceu. E aí seu pai, o seu responsável, vai descobrir que você mentiu. Você faltou com a verdade. Você não foi ético. Você não teve disciplina para fazer o que foi lhe pedido, lhe orientado a fazer, e você ainda faltou, né, com um princípio de falar realmente que não tinha feito e assumir, não fiz. Olha só como mexe com toda a situação. E aí seus pais são chamados ao colégio, saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Percebeu como valores são importantes, percebeu como a ética ela mexe com uma série de situações. Por isso é importante os ensinamentos que nós temos, a gente relembrá-los, como eu digo, trazer a memória, relembrar sempre. Sempre está lá. Eu preciso. Por quê? Como eu disse, as situações acontecem e elas não têm hora nem dia para acontecer. Nós somos pegos assim com alguma situação, tipo às vezes de surpresa. Vamos pensar aqui. Vamos pensar. Eu acredito que 6º ano ninguém vai embora sozinho. Todos têm o pai, o responsável, o carro que vem buscar, a van. Mas pensemos aqui. Um dia você sai meio-dia, dia da semana. E você vai embora sozinho, outros colegas também vão sozinhos. E simplesmente seus pais dão ordem, geralmente sai do colégio direto para casa. E aí, você, sem pensar muito, você perde a noção e um colega chama você. Ah, vamos passar ali comigo. Você pode, reluta. E aí, mas você acaba indo. Pensa na série de consequências que isso pode gerar. Para você, para ele e para os responsáveis de vocês. Primeiro, você está com o uniforme do colégio, sai do colégio, deve obrigatoriamente direto para casa. Fato. Mas você não foi. E aí pode ser que aconteça algum incidente. E aí seus pais ligam para casa, preocupados, que é o melhor, querendo saber se já chegou, e alguém lá fala assim, não, ele não chegou. Talvez já tenha tentado ligar para o seu celular, mas você desligou o celular. Porque geralmente quando a gente vai querer fazer algumas coisas, a gente não quer ser encontrado, quando não é o correto. Desliga o celular e tenta, não liga.
Como seus pais ficam? Extremamente preocupados, para não dizer desesperados, porque não sabem de você. E aí vão ligar para o colégio. E o colégio diz, não, ele já saiu daqui, ele foi sozinho, porque quem está na portaria conhece bem você, sabe que você já saiu. Não, não teve nada no colégio que prendesse, se ficasse o colégio avisaria, tal, porque é assim que funciona. Mas ele já saiu, ele vai sozinho, tem a liberdade de sair, saiu. Olha só, pela sua falta de compromisso, pela sua indisciplina em cumprir as orientações que foram dadas, olha só a situação que você já causou. Você já deixou seu pai, nessa altura, seu pai, sua mãe, a direção do colégio, já assim estão extremamente tensos e preocupados. Aonde está você? O que aconteceu? É a pergunta. Até porque nós vivemos num mundo bem complicado, que é preciso tomar cuidado, e aí começa, além da preocupação, pode gerar até um desespero, que não será anormal, que não seria normal, porque a nossa mente começa a trabalhar coisas ruins. Percebeu o grau da situação quando a gente se deixa levar, mesmo conhecendo toda uma situação comportamental, eticamente falando, a gente dá um desvio para um lado ou para o outro. Então é extremamente complicado, extremamente difícil quando, para a gente, né, quando a gente foge às regras, quando a gente passa por cima das regras, quando a gente ultrapassa os limites. Em qualquer relação, é fundamental, qualquer relação entre pessoas, é fundamental o respeito, a consideração, a harmonia, o diálogo, a boa convivência do bom relacionamento. E isso é ética. Ou seja, a ética é fundamental em qualquer relacionamento que você venha ter com a pessoa, com alguém. A ética, ela é fundamental quando nós vamos tratar, seja lá de qualquer assunto. Porque é a ética que nos faz respeitar o direito do outro. A ética nos leva a pensar, será que isso que eu vou fazer é legal, é coerente, é bom? Será que o que eu vou fazer não irá prejudicar o outro? Será que eu posso agir assim sem ferir princípios? Será que o que eu vou fazer não vai acarretar problemas para pessoas, para a instituição? É assim que precisa pensar, porque a ética ela é uma via de mão dupla. E eu preciso agir eticamente, eu preciso agir de uma maneira, e você também, onde a nossa relação, onde a sua relação com uma outra pessoa será sempre de respeito pelo outro, independente da idade. Seja da sua idade, seja mais nova, seja mais velha, não importa. Seja da família, seja não pertencente à família, não há, né, nenhum, né, nenhum problema, né, que seja pessoa fora da família, muito pelo contrário. Seja lá que pessoa for, a ética ela precisa nos conduzir, mas para isso é preciso que a gente internalize, que a gente busque viver dessa maneira. Por quê? Porque a ética ela vem contra, né, tudo aquilo que, digamos assim, não é favorável às pessoas. A ética ela precisa ser vista no sentido de coletividade. Não é só eu, não é só você, somos nós. Aonde há preocupação com nós, ou seja, com o todo, as coisas funcionam melhor. Aonde não há preocupação com nós, com todos, existe a preocupação só com o eu. Se há uma preocupação só com o eu, não importa o que vai acontecer com o outro ou com os outros. Porque a partir do momento que é o eu que impera,
a ética ela passa a não ter validade, mas passa a ter validade só aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é correto. Na verdade, a ética é algo transformador. Mas transformador de quem? Do outro ou a transformação é minha? Minha. Porque às vezes nós ficamos pautando a nossa atitude pela atitude do outro. Ah, porque o outro faz também. Porque todo mundo é assim. Porque fulano faz assim. E às vezes nós fazemos uma comparação muito ruim. Tipo, mas fulano fez e se deu bem. Percebeu o perigo? A gente não quer nem saber o que ele fez. E às vezes nós sabemos até que é errado. Mas como ele se deu bem, a gente fala assim, mas fulano fez e se deu bem. É igual em alguns filmes, que talvez você já viu, eu já vi, aonde o bandido acaba se dando bem e sai sem punição. E às vezes nós, dependendo do filme, do personagem, a gente acha até engraçado. E é perigoso isso. Porque quando eu bato palma, quando eu acho engraçado, por mais engraçado que um filme seja, e mais o outro que lesou, que deu volta, acabou se dando bem, é um perigo daquilo ali entrar na minha mente, na sua também, e a gente começar a achar que é isso mesmo. Isso se chama inversão de valores. Isso se chama inversão de valores. Na verdade, a ética deveria pautar todos os nossos assuntos. Na verdade, não deveríamos nem falar sobre ética. A ética deveria ser algo normal em nossos relacionamentos, em nossas vidas, em tudo aquilo a qual nós vamos participar, vamos fazer, com todas as pessoas que nós vamos nos relacionar. A ética deveria ser algo já inerente, já fazer parte do nosso dia a dia, porque a ética leva a ações o quê? Consciente. Se leva a ação consciente, isso quer dizer que sempre que pensarmos em tomar uma atitude, a gente não vai pensar só na gente, nós vamos pensar também no outro. Por isso, em um relacionamento, ele precisa sempre ser pautado por princípios éticos, como respeito. Por isso a ética é fundamental num relacionamento, porque é através desse conceito de ética, de valorizar o outro, é que os problemas são diminuídos, as tensões elas acontecem menos. A gente consegue, colocando os valores em dia, sempre aflorando, deixando aparecer os nossos valores, nós vamos evitar transtornos. Para quem? Para nós e para os outros também. Quando nós estamos num ambiente onde nós reagimos de maneira saudável, digamos assim, dentro de qualquer situação, isso faz com que as pessoas olhem para nós de maneira diferente. E naturalmente eu não estou cobrando do 6º ano um comportamento de adulto, claro que não. Mas a gente também não pode deixar de tocar nesses assuntos hoje e deixar só para quando crescer. Porque é agora que vocês estão formando caráter, com tudo aquilo que vocês já aprenderam e vão aprendendo dos pais, dos responsáveis, de adultos que fazem parte da vida de vocês, que são coerentes em orientar vocês. São ensinamentos que, paulatinamente, devagar e sempre, é por isso que os pais sempre repetem algumas lições. Não faça isso, cuidado com aquilo. E às vezes, pode ser que algumas vezes, nossa, que coisa chata, de novo. Mas já falou isso não sei quantas vezes. Às vezes, a repetição, ela é extremamente importante para a memorização. Um povo da Bíblia chamado povo de Israel, há um mandamento, há uma orientação de Deus
para que as leis fossem passadas de pai para filho dia a dia. Falar, falar e falar. Era uma repetição mesmo. Imagina você gravando lá no seu pendrive. Eu ia falar quase que eu falei gravador, não precisa mais. Lá no seu pendrive, você pega uma fala e grava ela. Seu pai vai lá e grava algumas instruções para você e fala assim, ó, todo dia, 2 vezes ao dia, pelo menos uma vez ao dia, você precisa ouvir isso aqui. Pode parecer que seja muito chato, mas em um futuro não muito distante, você irá ver como isso será de importância para você. Porque nós temos a tendência a ter memória fraca. Nós esquecemos das coisas que vai nos manter a salvo, livre, digamos assim, de encrencas, e a gente memoriza de forma muito rápida aquelas coisas que não são muito boas. Um exemplo, às vezes a gente se vê repetindo frases não muito saudáveis de alguém que fala alguma coisa e porque alguns acham engraçado, a gente também acha e acaba memorizando. Agora, quando é um conselho, a gente geralmente é assim, dependendo de quem fala, do jeito que fala, nossa, que coisa chata, ih, lá vem de novo. E quando é repetido, então, nossa, parece que vai matar a gente. Ah, como eu disse, lá vem de novo esse negócio. Mas, como eu disse, a Bíblia orienta no Antigo Testamento que os pais deveriam caminhar com os filhos e falar com eles sobre a lei. Que ao deitar deveriam falar com eles sobre a lei. Que ao levantar deveria falar com eles. Olha só que coisa. Isso fortalece caráter. Isso fortalece caráter. Isso cria raízes profundas na moral. Isso transforma pessoas e faz com que as pessoas tenham a sua vida direcionada de forma honesta, que é ética. Por isso, quando a gente bate muito nessa tecla no 6º ano sobre valores, é extremamente importante juntar os ensinamentos de casa com os ensinamentos da aula, refletir, ver se é isso mesmo, principalmente quando a gente fala aqui. É por isso que eu falo para vocês, quando nós passamos nas primeiras aulas e falamos assim, o ensino religioso leva você a refletir. E aí, quando nós falamos alguma coisa, você pensa, canaliza, fala assim, pô, isso tem coerência? É isso mesmo? E aí você vai saber se tem. Se tem dúvida, as aulas que você tem, pergunta ao seu responsável, olha, é isso e isso, se eu ouvir isso e isso, é assim mesmo? Eles vão direcionar você e falar, olha, é assim. E se não for também, eles vão dizer que não é. Mas dificilmente você há de enfrentar problemas, por exemplo, num colégio onde os professores estão interessados no seu crescimento e no seu bem. E aí você pode juntar o que seus pais te ensinam com o que você aprende no colégio para você ir fortalecendo a cada dia mais. E caminhando para o final, quero dizer que a ética ela honra. A ética ela nos leva a honrar pessoas e leva a pessoa também a nos honrar. Tem um texto muito interessante aqui que eu quero ler com você. O texto de Romanos, no capítulo 13, o versículo 7, diz assim: deem a cada um que lhe é devido. Paguem seus impostos e tributos, obedeçam aos seus superiores, honrem e respeitem todos aqueles a quem isso for devido. Ou seja, a honra e o respeito são coisas que precisam vir à nossa mente sempre. Melhor, não podem sair da nossa mente. Honrem a todos. Preste o devido respeito a cada um. Porque diz assim, quem honra,
honra. Se você honra, você será honrado. Se você é ético, as pessoas o tratarão com ética. Se as pessoas veem em você um comportamento digno, bacana, legal, com uma estrutura boa, de conversação comportamental também, naturalmente. Não só pelos elogios, mas principalmente que você vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo e você não terá nenhuma mancha no seu caráter e com certeza você viverá muito melhor porque isso agrada a Deus. Tchauzinho, até a próxima.